Boa noite, pessoal, tudo bem? Nossa última aula da semana, a aula de Economia Política. Estamos caminhando para a sexta aula dessa matéria, no qual a gente já veio conversando sobre isso. E no mesmo molde das outras matérias, eu vou estar fazendo a de Economia Política, ok? Para quem não viu ainda, nós vamos fazer 2 aulas gravadas e uma aula presencial. Então, dessa forma, vocês conseguem se organizar até para assistir as aulas presenciais, para tirar as dúvidas, para a gente discutir, para saber como que vocês estão. Por mais que a gente vai passar bastante tempo junto, a gente pode ir tirando dúvidas e conversando melhor, ok? Também naquela atividade, a maioria das respostas deu mista, que o pessoal está preferindo assim, até por questão de organização, que vocês podem assistir depois. Então, as próximas aulas serão desse formato, então eu vou dividir em 2 aulas gravadas e uma aula presencial, que também eu vou gravar e pôr depois para vocês. Novamente, pessoal, não esqueçam de responder as atividades, vai valer como presença, ok? Se você perdeu alguma atividade que não deu para você fazer, me avisa que eu coloco de novo e você responde para mim, ou manda por e-mail, igual a gente fez aquele dia que deu aquele erro. Vocês me respondem para eu poder considerar, ok? Então, no final, para a gente ter um conteúdo, alguma coisa arquivada que vocês fizeram nesse período, eu preciso que vocês respondam as atividades, correto? Vou pedir também que quem não me segue nas redes sociais, me segue lá, curta meu canal no YouTube, que eu vou estar postando mais coisas além dessas aulas. Se vocês quiserem ver as aulas das outras turmas, eu sei que vocês estão carregados de coisas para fazerem, mas se sobrar um tempinho, alguma coisa livre, me deem críticas, podem me criticar, pode me elogiar, me ajuda para melhorar, então eu preciso da opinião de vocês. Tira um print também das aulas, igual eu comentei nas outras, marca meu nome, compartilha no Instagram, vamos deixar um pouco mais animada essas aulas, ok? E até bom para a gente divulgar o curso, divulgar como que a gente está trabalhando e que vocês estão acompanhando todo esse processo, que vocês estão aí assistindo a gente, ok? Então vamos para a nossa aula. Eu vou compartilhar a tela para que fique melhor nossas discussões. Ok? Então, hoje a gente vai falar das categorias da crítica da economia política e vamos já entrar no assunto da comunidade primitiva e o excedente econômico. Então, hoje é a nossa sexta aula de economia política e vamos dar continuidade nas matérias anteriores. Então, nós já sabemos que a economia política estuda as relações sociais que os homens estabelecem na produção dos bens, que asseguram a manutenção e a reprodução da vida social. E pois que o objetivo da economia política é histórico. Então, se o objetivo da economia política é histórico, e ele analisa a manutenção e a reprodução da vida social, a gente precisa entender como que foi a evolução do homem dentro de uma sociedade para chegar no que a gente conhece hoje de sociedade e de como as pessoas vivem politicamente falando. E da análise histórica do seu objetivo, que a economia política extrai, as categorias com as quais a trata. Ou seja, categorias que devem ser compreendidas num duplo sentido, ontológico e reflexivo ou intelectivo. Então, como a gente vai analisar a característica do homem dentro da sociedade, a gente vai analisar o sentido ontológico e o sentido reflexivo. Como que a gente vai dividir esses 2 pontos a serem analisados? Então, a categoria ontológica são na medida em que tem a existência real, histórico e concreta. Elas são as formas, modo de existência do ser social que funcionam e operam efetivamente na vida em sociedade, independentemente do conhecimento que tenham os homens ao seu respeito. Então, quando eu falo de conhecimento ontológico dessa característica ontológica, é que quando ele conhece, ele realmente sabe viver em sociedade, ele opera efetivamente, sem ter realmente um conhecimento científico daquilo. Ele opera em sociedade, ele vive na economia, mas não necessariamente ele sabe os conceitos teóricos de tudo aquilo. Então, eles são seres ou conhecimentos ontológicos. Quando eu falo da categoria reflexiva, é quando ela é feita através da reflexão, do pensamento racional, da análise teórica. Os homens tomam consciência delas, conseguindo aprender a sua estrutura fundamental.
a sua essência, a partir da visibilidade imediata que apresentam. Então, a sua aparência. Quando, enfim, é possível reproduzi-las no seu dinamismo e nas suas relações através de meios conceituais. Então, elas aparecem como um produto do pensamento, tomando a forma de categoria reflexiva. Então, quando eu falo de categoria reflexiva, são a vivência do homem, as atitudes do homem, através de conhecimento teórico, através de estudo, através de sua relação reflexiva, suas relações sociais, através de meios conceituais. Então, quando, por exemplo, eu uso, por exemplo, um notebook, mas sem fazer um curso, sem conhecer realmente como que ele funciona, somente pela vivência, eu tenho uma categoria ontológica. Agora, se eu fiz um curso para estudar pelo notebook, se eu fiz um curso de TI, eu fiz um curso de informática, se eu fiz algum curso no quais eu aprendi a utilizar aquilo através de uma teoria, no qual eu estudei conceitos, eu conheço, utilizo de forma racional, não de forma intuitiva, eu tenho a categoria reflexiva. Então, quando a gente vai analisar o homem dentro de uma sociedade em si, e toda a sua evolução, eu vou analisar ele de uma categoria ontológica ou de uma categoria reflexiva, certo? Um exemplo muito simples pode clarificar essa análise. No seu dia a dia, você sabe lidar com dinheiro. Expressões imediatas de uma categoria da economia política, o valor. Então, você sabe o dinheiro e você sabe o valor que está inserido nesse dinheiro. Diariamente, realiza com ele várias operações. Você compra, você vende, você não é enganado nas trocas, você tem noção disso, você sabe o valor do que você está trocando. Revela-se cuidadoso com o seu orçamento pessoal, revela-se. Pede, concede empréstimos e até talvez faça algum investimento. Então, você sabe como que funciona ali o mecanismo da sociedade monetária, como que funciona a economia monetária. Entretanto, se pedir que você conectasse o dinheiro com o valor, que nos dissesse quais suas funções econômicas, esclarecesse suas relações com o trabalho e a propriedade, ou narrasse como ele se constituiu, historicamente é possível que você se sentisse embaraçado. Porém, vocês que estão assistindo todas as aulas de economia monetária, não pode responder isso para mim. Tem que ter uma atitude, uma categoria reflexiva, senão volte os vídeos de monetário, ok? Então, essa relação que ele quis explicar é basicamente isso, que a categoria ontológica são as pessoas que vivem dentro da economia, que fazem troca, que compra, que vende, sabe o valor do dinheiro, sabe a quantidade de dinheiro, mas não necessariamente conhece o real lado monetário da economia, que seria o lado reflexivo. Então, vocês já fazem parte de uma categoria reflexiva em relação ao lado monetário, mas muitas pessoas ainda estão na categoria ontológica quando se fala das relações e transações monetárias. Observe-se que o desconhecimento teórico não impede que se manipule adequadamente o dinheiro, uma das expressões imediatas do valor, e nem, por outro lado, impede que se prossiga desempenhando as suas funções na vida social. Então, você não ter o conhecimento teórico não impede que você atue dentro de uma economia ou dentro das suas áreas na função, numa vida social. Numa palavra, aquilo que o dinheiro expressa, o valor, como categoria ontológica, existe e opera objetivamente na vida do leitor, na nossa vida, e na vida da sociedade, independentemente do conhecimento rigoroso, reflexivo que se tem acerca dele. É que se passa com o conjunto das características econômicas. Seu desconhecimento teórico não impede que, na prática social, os homens se estabeleçam e desenvolvam relações econômicas. Então, o não conhecimento teórico, o conhecimento reflexivo, perdão, o não conhecimento teórico, o conhecimento ontológico, não impede de maneira alguma que as pessoas vivam em sociedade e desenvolvam suas relações. Mas isso só distingue as categorias que podem ser denominadas. E distinguindo essa categoria, a gente já começa a perceber que a comunidade primitiva percebe-se o excedente econômico mesmo sem ter sua relação reflexiva em relação a isso. Então, desde a comunidade primitiva que eles começam a se desenvolver, começam a entender como se funciona a economia, mesmo sem ter o conhecimento reflexivo, só o conhecimento
Como chama? Ontológico. Então, mesmo tendo somente conhecimento ontológico, ele consegue viver em comunidade e perceber o excedente econômico. Então, foi há cerca de uns 40 mil anos, culminando numa evolução de milhares de anos, que os primeiros grupos propriamente humanos surgiram sobre a Terra, habitando sobre áreas diversas. Esses grupos experimentaram distintos graus de evolução social. Então, nesse período em que tem se datado da história do homem, eles viveram durante muitos anos experimentando diferentes evoluções sociais. E historiadores afirmam que por mais de 30 mil anos, esses humanos viveram em estágios prévios aos que genericamente pode-se denominar de civilização. Então, durante um grande período, eles já viviam em civilização, mesmo que sejam mas eles já tinham esse conhecimento ontológico de civilização. O regime social em que viviam esses grupos humanos pode ser designado como da comunidade primitiva. Os abrigos eram extremamente toscos, a alimentação obtinha-se através da coleta de vegetais e da caça eventual, e imperava o nomadismo. Então, como eles não tinham nem o conhecimento ontogônico, estou esquecendo toda hora, não tá. Ontológico. Como é que eles não tinham nem o conhecimento ontológico e nem o conhecimento reflexivo? Eles viviam como nômades, ou seja, eles moravam no lugar, extraíam tudo que tinha daquele lugar, seja coleta de vegetais, da terra ou caça, depois saíam de lá e procuravam outro lugar que ofereciam tudo aquilo. Nesse momento, eles não tinham nenhum conhecimento reflexivo de teorias e muito menos um conhecimento ontológico do que eles poderiam fazer dentro de uma sociedade primitiva. As atividades de seus membros eram comuns, a coleta, a caça e a pesca. Seus resultados eram partilhados por todos e não havia propriedade privada nenhum de bem. Eu acho que nesse momento não havia propriedades privadas, então como eles eram nômades e viviam da terra e da caça, então eles não tinham como ter uma propriedade privada sem partilhar seus bens. Tanto que isso é denominado como comunismo primitivo. Por quê? Imperava a igualdade resultante da carência generalizada e a distribuição praticamente equitativa do pouco que se produzia. Então, a diferenciação social era mínima, porque eles tinham que se sobreviver. O objetivo ali era sobreviver, então não tinha essa questão de sociedade privada, então eles tinham que distribuir o pouco que eles tinham. Então, não mais que uma repartição de atividades entre homens que caçavam e as mulheres que coletavam e preparavam os alimentos. Era a única divisão da sociedade que tinha. Não tinha nenhuma diferenciação social, de classes sociais até o momento. A comunidade primitiva perdurou por mais de 30 mil anos. Porém, dela surgem elementos que seria de sua dissolução: a domesticação dos animais e a agricultura. Com isso, eles deixaram o nomadismo e passaram a fixar-se em um território. Com isso, aperfeiçoaram seus instrumentos de trabalho, incluíram o metal e o homem passou a dominar o tempo. Ele começou a conhecer as estações do ano, o intervalo entre a semeia e a colheita, e a irrigação foi naturalmente surgindo. Então, com o conhecimento ontológico, ele começou a perceber que se ele domesticasse os animais para sua sobrevivência e fixar-se em um território, conseguindo desenvolver seus instrumentos de trabalho e poder plantar e colher da maneira que estava dividida as estações do ano, ele não precisava mais viver como nômade. Aí começa a inserção da comunidade privada, de se ter regiões privadas de cada um. Então, a comunidade primitiva, com o passar do tempo e o seu conhecimento ontológico, percebeu que ela, e lógico, com percepções próprias, que tudo isso acabaria gerando mais desenvolvimento para eles naquele momento, principalmente de subsistência. A principal transformação, porém, residiu no fato de, nessas comunidades, os resultados da ação do homem sobre a natureza permitirem uma produção de bens que ultrapassavam as necessidades imediatas da sobrevivência dos seus membros. Então, quando eles começaram a domesticar os animais
e a produzir os produtos para sua própria sobrevivência, né, através da agricultura, ele viu que começou a produzir muito mais do que era necessário para a sua sobrevivência e para a sobrevivência das pessoas daquela comunidade. Então, os progressos no processo de trabalho tornaram-no mais produtivo. Dele provinha mais bens que os imediatamente necessários à manutenção do grupo. Numa palavra, estava surgindo o excedente econômico. A comunidade começa a produzir mais do que carecia para cobrir suas necessidades imediatas. Então, ele começou a perceber que estava sobrando. Então, aquilo que ele estava produzindo já estava gerando excedentes econômicos que ele podia vender, podia realizar barganha, podia fazer alguma coisa com aqueles produtos que estavam sendo gerados, com aqueles excedentes que não precisava para nem para sua subsistência e nem para a comunidade em que ele estava inserido. Então, esse surgimento do excedente econômico, que assinala o aumento da produtividade do trabalho, opera uma verdadeira revolução na vida das comunidades primitivas. Com ele, não só a penúria, que caracterizava a pobreza e a falta das coisas que era característica dessa comunidade primitiva, começa a ser reduzida, mas, sobretudo, aparece na história a possibilidade de acumular os produtos do trabalho. Então, eles começam a acumular os produtos desses excedentes. Então, dois efeitos logo se farão sentir. De um lado, junto com uma maior divisão na distribuição do trabalho, o artesanato avança e se torna relativamente mais especializado. Produzam-se bens que, não sendo utilizados no autoconsumo da comunidade, destinam-se às trocas com outras comunidades. Está nascendo a mercadoria e com ela as primeiras formas de trocas e comércio. Então, eles começam a perceber que esse excedente pode ser trocado com outras comunidades, com outros excedentes que ele não possui, que ele não é autossuficiente. Então, sente-se a primeira forma de comércio dessa comunidade primitiva. Outro efeito é a possibilidade da acumulação abre a alternativa de explorar o trabalho humano. Então, eles começam a perceber que a exploração, que dentro da comunidade se divide antagonicamente entre aqueles que produzem os conjuntos de bem, os produtores diretos, e aqueles que se apropriam dos bens excedentes, os apropriadores do fruto do trabalho de produtores diretos. Então, quando essa possibilidade de acumulação e alternativa de exploração, quando esses dois efeitos começam a se perceber e se tornar efetivo, a comunidade primitiva, com a propriedade e a apropriação coletiva que lhes eram inerentes, entra em dissolução, sendo substituída pelo escravismo. Por quê? Porque as pessoas que produziam dentro dessa comunidade, que começou a gerar excedentes, começou a perceber que se eles colocassem mais pessoas para trabalhar para eles, geraria mais excedentes, através da exploração do homem, da exploração da mão de obra. Então, dissolveu-se essa comunidade primitiva através do excedente econômico. Note-se que, nesse caso, quando a comunidade primitiva se dissolve, é quando ela percebe que o excedente econômico está surgindo. Então, ela começa a explorar a mão de obra, começa a surgir um novo sistema, que é o escravismo, para que ele comece a acumular, produzir mais e vender mais. Certo, pessoal? Vamos voltar para a gente concluir nessa análise. Então, vamos lá. Então, quando a gente analisa a forma ontológica, que é a forma de conhecimento, sem ser teórico, que é o conhecimento de vivência, que é a experiência que a gente fala. Então, a gente consegue analisar dois tipos de experiências e de conhecimentos. Então, o ontológico, que é através da vivência, e o reflexivo, que é através de teorias, que quando você estuda uma teoria, que quando você realmente analisa uma parte racional, você consegue ter dois tipos de categorias dentro da crítica econômica. Analisando essas duas críticas, vamos dizer, essas duas categorias, a gente começa a analisar que a economia política nada mais é que histórica. Então, quando a gente vai analisar o histórico das sociedades, das formas com que as sociedades vivem, a gente começa a perceber desde a forma primitiva da sociedade, do homem primitivo, que quando se gera esse excedente econômico, quando que ele começa a perceber que quanto mais ele produz,
mais ele agrega, ele já parte para um outro sistema. Se dissolve a comunidade primitiva, essa comunidade primitiva não existe mais, e a partir de então torna-se o sistema escravista, no qual ele consegue perceber que se ele explorar a mão de obra, ele vai estar produzindo cada vez mais. Note que um ponto muito importante da economia, que é a produção de excedentes, que é gerar excedentes, acabou combinando uma coisa ruim, que é a exploração humana, a exploração da mão de obra escrava, que foi o início da escravidão, para que esses proprietários que tinham ali, no caso, a geração dessa produção, acabaram explorando a mão de obra para poder gerar cada vez mais, gerar mais excedentes, porque assim ele poderia realizar mais trocas. Ok, pessoal? Não se esqueçam de realizar atividades, não se esqueçam de se cuidar. Semana que vem nós vamos ter mais uma aula gravada e posteriormente nós fazemos um novo encontro, ok? Hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, me procurem que a gente vai conversando, ok? Até mais, um grande abraço.